Boa noite, acho que estamos ao vivo aqui, hein? Ah, que coisa boa. Como eu gosto de estar aqui. Então, muito boa noite. Espero que o áudio esteja bom aí para vocês. Hoje, particularmente, um dia muito feliz. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui, gente. Olha só o que nós vamos ter hoje. Mãe de três, medicina aos 30. Então, assim, a verdade é. O áudio esteja bom, qualquer coisa você comenta aí embaixo pra mim. E deixa eu só terminar de fechar aqui para eu estar só com vocês. E vamos lá, nossa live. Mãe aos 30. Opa! Mãe aos 3, medicina aos 30. Hoje eu tenho um prazer de estar aqui com vocês nesse momento que, para mim, dizem que as lives e tudo mais saiu de moda e tudo mais. Só que a gente percebe que, na verdade, o ao vivo até que não tem tanto mais. Só que você que está assistindo gravado, eu gostaria também de dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. Cada vez que a gente vê lá, tal pessoa viu, tal pessoa curtiu, tal pessoa comentou, a gente fica muito feliz. Então, fica muito à vontade, esse é o seu espaço. Você que é mãe, você que é mulher, você que tá aí, que já buscou seus filhos na escola, que já hoje mesmo já acordou cedo, já trabalhou, tá cuidando da casa e mesmo assim, mesmo com todas essas demandas, reservou esse tempinho para estar com a gente. De Sonide, do Ceará, que bom que você tá aqui. Rose tá por aqui. Olha só, temos uma visitante também ilustre aqui na casa. Que alegria, gente. Seguinte, estamos com essa série de lives falando sobre maternidade, os desafios que rondam a maternidade, e cada vez mais estamos num mundo que muda e cada vez mais também percebemos que os desafios dessa geração são diferentes da geração anterior, da geração que nos precedeu. E essa mãe que chega agora ao pós-pandemia, ela vem e chega, então, com ou um excesso de informações, você que é mãe sabe disso que eu estou dizendo, ou com excesso de informações, ou com referências exclusivamente dos seus genitores, né, que eram ali os seus pais. E o que acontece? Os nossos pais, né, também viveram em outra época, com outras demandas. E é muito... Ô, Rose, você que tá aqui, boa noite, chega pra cá. Olha aqui. Ô, Rose, está aí? Seja muito bem-vinda. Olha Espera só, aí que eu tenho que olha a virar essa lousa da câmera. Rose. Como é que eu faço para virar a câmera? É só Vou virar sair e aqui. voltar. Ô, Rose, é só fazer o turnaround aí. Ixi, Rose saiu. Vocês viram a lousa da Rose, gente? E aí nós temos falado, então, que existe, né, essas três versões de mãe. A mãe 1.0, que é aquela mãe que exclusivamente ela nos ela exclusivamente ficava ali dentro da casa e pensar alguma coisa fora, né? Ou trabalhar, ou estudar. As faculdades eram exclusivas, não se recebia mulheres. E essa era a mãe 1.0, aquela que ficava ali exclusivamente no lar. E essa mãe 1.0, então, ela veio e na década de 60, com esses novos avanços, com as novas referências, Ah, percebeu-se, então, aqui, Rô, para estou dar mais falando, emoção. estou falando da Boa mãe, estava falando da mãe noite. 1.0 e estou falando da mãe 2.0, que é aquela mãe, então, que, na verdade, acumulou funções, né? Antes nós tínhamos a mãe Verdade. 1.0, que não fazia, que não tinha exclusivamente as ações ali Era dentro de mãe do casa. lar.
A mãe do Mãe do lar. lar. Antigamente se falava até dona de casa, né? E, Dona de casa. e depois a mulher 2.0, que veio então e passou a trabalhar, mas chegava em casa então, nesse acúmulo de funções, na verdade. E agora estão aqui com a mãe 3.0. Fala pra gente, Rose. É, Daqui a... gente. Primeiro, deixa eu falar com esse povo maravilhoso que está seguindo a gente, que está dando uma força. E a Beijo no nossa coração de convidada todo já está aqui, ó. mundo. Já vou chamar. Hoje teremos Ai, uma que bênção. live. Já está A aqui. nossa Fala mãe pra três. gente. Falo de uma vez, eu espero a convidada entrar. Pera lá. Não, a convidada já vem. Opa! A mãe 3.0, você que é a mãe 3.0, você identifica que é a mãe 3.0. Ela é a esposa, né? Tá lá no lar. Ela é a mãe, ela tem os filhos, ela faz as tarefas em casa, ela trabalha também fora desse ambiente de casa e ela empreende, ela faz faculdade, ela tem uma vida ativa, ela vai na academia, ela faz trabalhos sociais, Sérgio, são muito engajadas em Verdade. ONGs, em organizações sociais. E essa mulher tem se deparado com mais dores, mais sofrimento, mais angústia. Não estou sendo uma mãe que eu deveria ser, eu não estou me dedicando como eu deveria me dedicar, mas eu não sei como que eu distribuo esse tempo, como é que eu lido com esse sentimento. Quando eu vejo meu bebê lá dormindo, eu falo, meu Deus, não estou vendo ele crescer, não estou ficando com ele. Essa é a mãe 3.0. E o que nós E temos para aí? nossa mãe 3.0? Pensando em você, principalmente nesse tempo de pandemia em que você ficou tão isoladinha, trazendo as suas dores de modo tão solitários, nós criamos o workshop Mãe 3.0, onde nós vamos acolher você, respeitar esse momento seu. E só de estar ali com a gente já vai ser maravilhoso, mas não para aí. Nós temos muitas surpresas, muitas chaves para virar essa história, para que você É possa ser verdade. plena, plena, maravilhosa. Ai, o Lucino maravilhoso com a gente participando. Não é, Lucínio? Como que Essa faz, mulher, Rose, para Sérgio, entrar? A nossa convidada está vindo. oba! Nós vamos encontrar amanhã, Sérgio, às 20 horas. Amanhã Amanhã abrimos o já, nosso né? Quase que nesse workshop. horário. Exatamente nesse horário, daqui 24 horas, né? Exatamente, amanhã vai ser uma emoção, gente. Muito bom, Ah, que tá? legal. Muito bom. Vamos estar Rose, junto então. todo mundo. O link tá na bio, tanto meu quanto da Rose. É só você entrar ali e clicar no link que tá ali no nosso perfil. Um grande abraço, Rose. Beijão. Tchau, Até já gente. já. Boa live. Tô aqui, tô aqui. Cadê a nossa convidada aqui, que hoje a nossa live falando sobre maternidade e desafios. Quer mais desafio que esse, gente? Mãe aos... Olá! Boa Boa noite. noite! Que astral bom, hein? Vim correndo do Já, hospital, cheguei, tomei um banho e tô aqui. Caroline, fala pra gente, então, como é que foi seu dia? O que você fez para estar aqui hoje? O meu dia começou ontem, quando eu cheguei com o projeto de estudar. Não, hoje eu vou revisar e tal, não consegui. Cheguei em casa, o menino não tinha terminado a tarefa de casa, o uniforme não estava pronto. Aí eu cheguei, sentei com ele para fazer tarefa de casa, preparei o uniforme, falei assim, não, então eu vou estudar amanhã. Aí saí cedo, fui para a biblioteca, aproveitei o horário que ele estava na escola, fui para a biblioteca, estudei, consegui fazer o que eu tinha para fazer e à tarde fui para o ambulatório, fiz os atendimentos e estou aqui. Meu Deus! Gente, para quem não sabe, a Carolina é uma pessoa que eu fiquei muito contente com o seu aceite, desde já queria agradecer, viu, Carolina? Porque a gente percebe dentro já da sua rotina que não é um simples aceite, assim, a gente precisou manejar. Para quem não sabe, gente, a gente até ia fazer outro dia, você não, olha, mas tal dia eu prefiro ficar com as minhas crianças e todas essas demandas, essa administração de demanda, então eu queria realmente te agradecer por estar aqui. Mas, Caroline, para quem não te conhece, fala pra gente, quem é a Caroline? Então, meu nome é Carol, né?
No meu IG tá Carol. Caroline Moraes, Carol. Hum. Eu tenho 30 e Chamo alguns de anos. Carol ou chamo de doutora? Não, doutora não, pelo amor de Deus, Carol. Entrei na faculdade aos 30, né? Por isso que eu falo muito sobre medicina aos 30. E eu já estou no sexto ano, aí por isso vocês fazem as contas, por vocês fica com a parte da matemática. Tenho 3 filhos, meu filho mais velho tem 10 anos, a do meio tem 8, uma menina, e o mais novinho tem 4 anos, nasceu na faculdade. Eu entrei grávida no primeiro ano, descobri que estava grávida na semana que eu fiz a matrícula no curso de medicina. Que demais. Na semana que você fez matrícula, já veio 2 positivos. O aceite e o... Exatamente, exato, desse Carol, e jeito. conta pra gente, assim, algumas pessoas eu até chamei com o tema assim que sonhos não envelhecem. E assim, às vezes, quando vem a notícia de maternidade, dá a impressão que assim, claro que a vida vai mudar, mas vai mudar, não quer dizer que a vida vai acabar. E aí, como é que a medicina entrou na sua vida? Então, eu já sou formada, né? Eu sou médica veterinária de formação, me formei em 2010 e tenho mestrado e doutorado na área de ciências da saúde. Minha linha de pesquisa era câncer de mama humano. E então, depois que eu entrei para a área da saúde e da pesquisa, eu me interessei muito pela área de medicina. Na época eu ainda era veterinária e fazia muitas horas de plantão, muitas horas mesmo. E meu filho era pequenininho, mais novo, estava nenenzinho, ainda acho que não tinha nem um ano, e eu chegava a fazer 70 horas semanais de plantão, como veterinária. 70 horas enquanto veterinária. E era muito, muito desgastante, muito mesmo. E eu passei por esse processo que a Rose falou anteriormente, nossa, não estou vendo meu filho crescer, eu chego cansadíssimo, não dou conta de ficar com ele. E eu pensei, né, eu preciso buscar alguma estratégia para mudar a minha atual situação, porque eu não vou conseguir persistir nesse ritmo por muitos anos. E aí eu pensei em fazer o curso de medicina, porque eu sentia que eu podia ir mais longe ainda, eu podia, sabe, mergulhar em águas mais profundas, eu queria ir mais longe. E aí foi quando eu com meu esposo, né, porque eu sou casada, então todas as nossas decisões são tomadas em conjunto. Eu falei com ele me apoiou e vamos embora. E aí foi quando eu comecei a prestar o Enem para fazer o curso de medicina, mas isso demorou. Eu fiz 5 Enems, então foram 5 anos do momento em que a gente decidiu, né, de fato, buscar uma outra carreira, uma transição de carreira, até o momento em que, de fato, eu consegui entrar no curso de medicina. E aí teve um hiato de 5 anos. Nesses 5 anos foi muito sofrimento, porque muita confusão, se eu ia dar conta mesmo, se eu não ia, se era aquilo mesmo que você sabe. E eu fiquei muito confusa. Chegou no final, eu já nem queria mais. No último Enem, eu falei para minha mãe, mãe, não dou conta mais, não consigo mais. Estou muito cansado, vou ficar aqui mesmo, já tenho minha pós-graduação, vou trabalhar na área acadêmica e tá tudo bem. E aí no último eu entrei, no Meu quinto. Deus. E quando você contava isso para as pessoas, não, eu vou estudar, eu vou fazer medicina, o que que você sentia assim das pessoas quando você ou comentava, ou o que que você, Então, como que era isso? eu tenho uma característica muito peculiar, eu não conto. Ah, não conta, então o segredo é não Não, eu não contar. contei. As únicas pessoas que sabiam que eu estava prestando vestibular, na época não era o vestibular que eu prestei, né? Prestando o Enem, as únicas pessoas que sabiam eram meu esposo e a minha mãe. Então, assim, eu tenho a seguinte filosofia: a opinião que importa é a opinião das pessoas que me amam, a opinião das pessoas que estão junto comigo, no mesmo barco que eu. Então, essas duas pessoas eram as duas pessoas que eu achei que, não, elas eu posso contar porque eu sei que elas vão me apoiar, eu sei que elas vão me dar o braço que eu preciso, entendeu? E aí, depois que eu passei, foi que eu contei. Aí o pessoal da minha família falou assim: mas é medicina mesmo? É isso mesmo? Ninguém me acreditou, porque pessoas não sabiam que eu estava fazendo prova, não sabiam que eu estava tentando, então ficou por isso. Entendi. Foi Então surpresa você, geral. você criou uma rede ali, né? Seu marido, sua mãe, e o que que eles te falavam? Minha mãe sempre me apoiou, sempre, Que desde o incrível início. isso. Não, minha mãe é maravilhosa. Ela sempre me deu apoio. Meu esposo também. Meu esposo é pior, ele é mais doido do que eu, porque eu falo as loucuras para ele e ele embarca junto comigo.
Ele tinha que ser interditado junto comigo. Mas assim, meu marido me deu apoio, que era o apoio que eu precisava, porque ele sabia que eu ia ter que reduzir minha carga de trabalho, né, como veterinária. Mas ele, mesmo assim, ele me deu todo apoio. Ele sabia que a gente ia passar por dificuldades financeiras. E ele, não, eu topo, eu tô junto contigo e vambora. E a minha mãe sempre falando, filha, não desiste, você consegue, não desiste, vai dar certo. Tanto que no último Enem, foi muito engraçado, o Enem que eu entrei, né? O Enem que foi a prova responsável por eu entrar no curso de medicina. A minha mãe foi fazer a prova junto comigo, porque eu não queria mais fazer o Enem, eu já estava muito cansada. E aí ela, não, a gente vai fazer a prova, e aí ela se inscreveu junto comigo. E aí no dia a gente foi fazer a prova juntas. Minha mãe já tem faculdade, minha mãe é A pedagoga. sua mãe se E aí inscreveu ela com você. Que legal. se inscreveu junto comigo e foi fazer a prova na mesma escola que eu. E ela me contou isso muito tempo depois, que ela disse que ela chegou na escola, a gente é católico, né? Ela chegou na escola para fazer a prova em outra sala e ficou orando por mim. Ela disse que passou a prova inteira rezando por mim, intercedendo para que desse tudo certo, para que eu me saísse bem na prova. Então, minha mãe, assim, é meu braço direito nessa história, porque sem o apoio dela, sem a intercessão dela, eu jamais teria conseguido. E você sabe que enquanto você falava, me vinha na cabeça a importância de uma mãe, né? Na vida da gente, assim, como que... Claro, você é mãe hoje, está falando da posição de mãe, mas até pegando, assim, a sua fala enquanto filha, o quanto que uma mãe pode servir de plataforma mesmo para os nossos voos, né? Que interessante Isso, mesmo essa história. com E certeza. falando de história, falando o tempo, eu ouvi dizer que o tempo vai passando e as nossas referências vão mudando. Então, Carol, eu queria dizer assim, eu sei que eu já falei isso no começo, mas queria dizer assim, que conversar com você hoje, para mim, é realmente sim, uma grande alegria, porque a sua história me inspira demais, me inspirou demais. Em um certo momento da minha vida, eu te chamei lá no privado, você, não sei se você lembra, mas você ali me Lembro. acolheu, deu algumas recomendações assim, e eu falei assim, poxa, ainda pensei na época, como que uma pessoa tem 3 filhos, está fazendo medicina, ainda todas as demandas e ainda pega e responde o Instagram. Eu Fiquei respondo muito, muito. todos. Ah, que E eu incrível recebo isso. muitas mensagens, porque assim, a maioria das mulheres que estão se preparando para fazer uma transição de carreira, elas também não contam. A grande maioria. Elas montam perfis fakes, que não tem foto, que não tem ninguém da família, e aí elas entram em contato meio que quase assim, pedindo desculpa por existirem, entendeu? Nossa, olha, então eu tô fazendo transição de carreira, eu sou fulana, eu tenho tantos anos, eu já estou em tal profissão, eu tenho vergonha de dizer que vou estudar para tentar medicina, porque eu já tenho uma carreira toda construída, e eu respondo todas. E eu recebo muitas mensagens assim de mulheres que não estão achando apoio, sabe? Uhum. Isso me chama atenção, porque são mulheres fortes que já construíram uma carreira inteira, têm filhos, sabe, têm família, e elas se sentem envergonhadas de estarem buscando um novo sonho. E elas montam perfis fakes, a grande maioria delas são com perfis fakes, e elas se abrem, elas contam as histórias delas, e eu sempre assim, é claro que minha vida é muito, muito corrida, mas na medida do possível, no intervalo ali, ou no transporte, eu sempre tento responder a todas elas, porque eu não tive essa orientação na época que eu estava fazendo transição de carreira, entendeu? Eu não sabia, eu estava tipo assim, eu atirei no escuro e vambora, a gente chuta a bola e corre atrás. Eu não sabia, eu Claro. nunca imaginei, sabe? Tanto que eu cheguei na faculdade, para mim foi um grande choque, porque aquela galera toda novinha, bem novinha, sabe? Eu tava me sentindo a tia na faculdade, uma galera muito nova, e um povo bonito, não, o povo da medicina, é sério, os alunos de medicina, eles parecem uns modelos, assim, sabe? Um povo bonito, bem arrumado, e eu lá toda assim, meu Deus, e agora? Não consegui me adequar, e aí eu entrei grávida, né, que piorou a situação. E eu também não contei que eu tava grávida, eu não contei. Eu fiquei segurando a informação, né? E quando, tipo assim, a gravidez é um troço que você não dá pra esconder muito tempo, né? Porque eu pensei, poxa, já não tô conseguindo me adequar bem, só pelo fato de ser mais velha, de estar em outra vibe. A galera conversava no curso, eu nem entendi o que eles estavam falando, porque era uma outra linguagem, sabe? É outra geração, literalmente.
E aí eu A falei, eu Vera vou tá falar que tô falando aqui, grávida. você também é linda. Ah, obrigada. É muita Ah, make, é muito skincare investido aqui. eu vou aproveitar que eu acabei sem querer te cortando, e vou ler algumas mensagens aqui, tá bom? Que tem vários boa noite, gente, boa noite. Tá aqui a Rosiane. Isso, vamos levar amanhã o nosso workshop, as estratégias para essa mulher. Nós vamos falar já já do workshop, o link tá lá na bio também. Você é admirável, Alessio falando, orgulho de você, gratidão por ter sido seu Obrigada. professor. Que incrível, hein? Até os professores. Cuscuz, é, família, um coraçãozinho. A Rose aqui, vamos acreditar, acolher essas mulheres, disse tudo. Agora vem cá, Carol. E como é que foi? Você falou como que a medicina entrou na sua vida. E como que a maternidade entrou na sua vida? Eu falo isso muito pro meu esposo, sabe? Tem gente que fala assim, criança dá trabalho. Eu falo para ele, as crianças não dão trabalho, elas são o nosso trabalho. Elas são aquilo que a gente tem de mais importante, é a nossa herança, sabe? É tudo que a gente vai transmitir, tá ali, são eles. Então, tudo que a gente faz, inclusive o trabalho, que a profissão, tudo que a gente faz é em função deles. Então, aqui em casa a gente, tudo, sabe, é para as crianças. Eu falo para o meu esposo, a gente precisa priorizar eles. Então, assim, embora eu demande muito tempo da faculdade, né, de transporte, de sair, de me dedicar, de estudar, eu sempre tento priorizar os meninos o tempo que eu posso. Igual eu te falei, né? A gente tinha marcado a live, e aí eu falei, olha, Uhum. infelizmente, no final de semana eu realmente não mexo muito no celular. Quem me segue já sabe que no final de semana eu não posto praticamente nada, porque realmente é um tempo que eu fico para dar conta das demandas deles, entende? E às vezes, dentro das minhas demandas, eu tento incluí-los. Então, às vezes eu sento para estudar, eu falo, vamos sentar, senta aqui, fica com a mamãe. Ou eu tô assistindo, eu cansei de assistir a aula da liga, né? Das ligas acadêmicas. Eles sentam do meu lado e vão assistir junto comigo. Então, assim, eu tento incluí-los o máximo. Para mim, a maternidade foi o grande divisor de águas da minha vida. O grande divisor. Eu tive o meu primeiro filho assim que eu terminei a minha primeira graduação, né? Um ou 2 anos depois que eu terminei minha primeira graduação de veterinária. E para mim, ali foi o momento em que eu, caraca, agora eu sou adulta. E é Quando você viu lá o engraçado. positivo, o que passou pela sua cabeça? O que você pensou? A responsabilidade. A responsabilidade, sabe? Aqui em casa, a gente sempre conversa muito a respeito do o que é o amor, né? O amor, ele não é o amor que ele é retratado em geral na arte, como a gente vê ultimamente, né? Ou no cinema, ou nas novelas, aquele amor romântico. A gente não acredita muito que isso seja de fato amor. Pra gente, o amor é a doação, é o servir, é o sacrifício, sabe? É aquele consumir-se voluntariamente. E eu vivencio isso diariamente através do que eu entendo de amor que eu recebo da minha mãe, do meu esposo, e a gente tenta transmitir isso aos nossos filhos, sabe? O amor, ele é muito mais do que você receber e aquela pessoa te fazer feliz, mas você fazer a pessoa feliz também. E e tudo isso vai construindo uma ideia muito diferente de maternidade, sabe? E a minha relação com o trabalho perpassa por isso também. Então, hoje o meu trabalho, ele existe também porque eu pensei, caramba, eu não estou ficando muito tempo com os meus filhos. Eu preciso ter algo que me dê uma estabilidade financeira melhor. Eu preciso ter uma profissão que tenha maior empregabilidade. E eu preciso também estar mais com eles, mais tempo dedicado a eles. Uhum. Então, eu estou passando por esse período da faculdade, que é um tempo muito exigente. O tempo da residência médica que vem depois também é um tempo de muita exigência. E aí eu entro no mesmo impasse, né? E agora? Vou, não vou, vou, não vou. Porque eu preciso ficar com tempo, eu tenho que ter tempo para eles. E todo o meu tempo é dedicado sempre à faculdade e aos meninos, sabe? Eu não faço academia. Pode ter gente que me critica, tem muita gente que me critica por isso. Eu não faço academia, eu não saio para ir no shopping fazer a unha, eu não, sabe, todo o meu tempo, ou eu tô na faculdade, ou eu tô em casa com os meninos. E às vezes, quando a gente sai, eu sempre tento incluí-los nas atividades, porque eu preciso ter tempo, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, ah, não,
E eu também acho que tem que ter tempo de qualidade, mas tem que ter em quantidade também. Não é você só ter tempo de qualidade, você tem que ter em quantidade, porque tem coisas que não dá para substituir uma mãe, entende? Fazer nada junto. Então, e assim, a maternidade, ela tem muito disso. A gente precisa se doar o tempo inteiro, se consumir e compreender e estar do lado e dar esse apoio. E eu aprendi isso também com a minha mãe, né? A minha mãe é muito altruísta, às vezes ela até exagera. Eu falo, mãe, você tem que pensar um pouco em você também, tem que se colocar, né? E muitas vezes ela se doa até demais, mas com ela eu aprendi isso, sabe? A maternidade para mim foi esse divisor de águas porque eu parei de olhar para mim, eu parei de olhar para o meu próprio umbigo, eu parei de ser uma pessoa, eu parei não, né? Mas eu me tornei uma pessoa menos egoísta. Egoísta todos nós somos, mas eu me tornei uma pessoa menos egoísta porque agora eu tinha que deixar de fazer para mim para fazer pelo outro. Então eu acho que para mim a maternidade foi isso. E tanto no primeiro filho, que foi um baque, porque filho não vem com manual de instrução, né? É super Já difícil. dizia, né? É verdade. E o primeiro é a cobaia, coitado. O primeiro filho é a cobaia. A gente vai testando as coisas com ele. Na segunda já foi mais tranquilo, já tinha mais ou menos a mão e tal. E assim, e o terceiro foi mais tranquilo ainda, porque a questão do cuidado a gente já entende, mas à medida que vai vindo os filhos, vão vindo os desafios, porque são indivíduos diferentes, são necessidades diferentes, né? E eu tenho que ir colocando na balança as necessidades deles e a minha de construir uma carreira, de fazer uma profissão, de ganhar dinheiro, né? Essas coisas. E o terceiro veio junto com a faculdade. Hoje, então, tem 6 também. Então, hoje tem Não! 6. Tá, quando eu sim. descobri, estava no início, ele nasceu, em agosto do primeiro ano da faculdade. Então, hoje você tem um de Tá com 4 agora. 4. 8 Como é que tá? 4, 8 e 10. e 10. 3 meninos. Não, 2 meninos e uma menina. Ah, poxa, que legal. Agora, Carol, você falando com esses desafios, justamente aqui, a Rose comentando a questão das escolhas. O Álvaro aqui ainda comentou assim, ó. Carol, você é minha linda, minha inspiração. Aí ele falou assim, não, Tem que ser mesmo. minha inspiração. Aí ele falou assim, tá bom. A minha inspiração é inspiração. E o Tá Leão certo, dando isso boa mesmo. noite. A Tati Parma, a resposta mais linda. Poxa, que legal mesmo a sua experiência. Carol, você é minha flor, meu jardim, Cuscuz Família tá dizendo. Agora, Carol, você falou de alguns desafios, até falou da maternidade. O que você percebe hoje, assim, tanto enquanto vivência, quanto observando mães, assim, alguns desafios que você... Estou dizendo isso porque nós estamos, né, nesse processo, criando uma comunidade de mães que vão se ajudar, por isso que até a psicóloga Rose... A Rose, Carol, ela tem uma experiência, assim, com famílias e com atendimento de mães, assim, que, assim, eu falei assim, poxa, a gente precisa trazer isso para criar uma comunidade de mães, justamente porque às vezes as referências elas faltam, né? E o que você percebe dentro assim dessa ausência de referência? O que você percebe enquanto de desafios assim das mães atuais? O que você tem percebido? Muitos. Dá para ficar uma semana falando só dos desafios. Assim, eu acho que o primeiro de todos, a Rose colocou muito bem, sabe? Existe uma cobrança própria, uma autocobrança nossa e externa também, em relação ao quanto você é boa mãe, se você está presente ou não. Então, a culpa, o bichinho da culpa acompanha a gente o tempo todo. Eu acho que esse é um desafio. A gente vai usar essa, pode usar, Carol? Pode usar. Porque, de fato, é muito difícil, sabe? A gente lidar com o desejo de estar muito presente na vida dos filhos e, ao mesmo tempo, o desejo de realização profissional ou a necessidade de sair para trabalhar. Porque muitas mães não estão nem estudando, elas saem para trabalhar porque elas precisam. Se elas pudessem, elas ficavam em casa com os filhos. Então, existe todo um contexto social de que a gente tem que sair, né? Igual você falou, a questão da mãe 1.0. Existia um contexto social naquela época em que esse não era necessário. Hoje é necessário tanto pela demanda financeira,
quanto pela demanda de realização, né? Que as mulheres querem trabalhar, elas querem ter uma profissão, elas querem. E tudo bem. Então, assim, eu até fiz uma postagem uma vez sobre isso lá na minha página, que eu tinha muito isso, sabe? De culpa, de será que eu não estou acompanhando os meus filhos? Será que eu não estou sendo uma boa mãe? E aí, durante muito tempo, eu fiz essa reflexão e, olhando hoje para os meus filhos, para eles, eu sou a melhor mãe. Então, assim, eu não tenho que me comparar com outras mães. Eu tenho que ver o que eu sou para o meu filho, o que eu estou construindo de relação, de vínculo afetivo com eles. Porque, de fato, se eu for me comparar com outras mães, sempre vai vir a frustração, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre. Então, a frustração, ela está acompanhando a culpa à medida em que a gente se compara com as outras pessoas. Agora, dentro da minha limitação, dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu estipulei como prioridade, eu estou sendo uma boa mãe para os meus filhos, o que eu posso melhorar todos os dias? Então, eu sei que eu sou a melhor mãe para os meus filhos, mas eu também posso melhorar. Eu posso estar mais presente, eu posso conversar de uma forma, de uma abordagem diferente, ouvir, estar mais atenta às demandas deles, ao pequeno universo deles, os probleminhas deles. Então, é engraçado você falando isso, porque os problemas, os desafios vão mudando, né? Quando eu comecei na faculdade, quando eu comecei a prestar vestibular, prestar o Enem, eles eram muito pequenininhos. Então, qual que era a demanda deles? Fralda, leite e cama, sono, né? Essa era a demanda deles. E tá lindo, ótimo, beleza. Agora não, agora eles chegam da escola, eles querem conversar, falam, mamãe, aconteceu isso na escola, não tô feliz com fulano, fiquei chateada com isso que aconteceu. Então, assim, eles começam a trazer para mim pequenos conflitos e que eles querem que eu esteja presente. Então, isso demanda muito mais, porque não é só ir lá trocar a fralda e dar o leite. Eu tenho que ouvir, eu tenho que dar atenção, eu tenho que ser acolhedora. Isso é um novo desafio que está se apresentando para mim agora. Então, assim, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Porque, de fato, o pequenininho ainda o que ele demanda muito é colo, leite e as coisas dele, para ele brincar. Então, assim, o pequenininho está com 4 agora, né? Mas os grandes já são outros conflitos mesmo. Chega, mamãe, tô com raiva. Mamãe, tô triste. Sabe? E você tem que saber lidar com os seus sentimentos em relação àquilo e com os sentimentos dele, porque, querendo ou não, os pais, eles são a janela pela qual os seus filhos vão enxergar o mundo. Então, enquanto eles não têm uma ideia formada das coisas, eu é que vou ensinar ele a ser uma pessoa resiliente. Eu que tenho que ensinar ele a lidar com os conflitos. Eu que tenho que ensinar ele a lidar com a raiva da forma correta. Então, isso demanda tempo. Isso não é só você ter tempo de qualidade, você tem que ter em quantidade também. E é um desafio quando você tem uma rotina muito corrida. E aí eu acho que entra no segundo desafio, que é o grande desafio, né? O primeiro é você lidar com essa coisa da culpa de ser uma boa mãe ou não, e não tentar se comparar e tentar ser melhor de fato a cada dia. E o segundo é você conseguir priorizar, igual a gente conversou, né? Não é só ter tempo em quantidade, em qualidade. Como que eu faço isso? Eu tenho que me organizar, eu tenho que planejar, eu tenho que gerir o pouco tempo que eu tenho. E aí eu vou priorizando aquilo que é mais importante. Então, hoje a minha prioridade maior é os meus filhos, sempre, sempre, sempre serão os meus filhos, em primeiro lugar, e a faculdade. Então, para mim não tem outra prioridade. Todas as outras são secundárias. Ah, mas a casa tá bagunçada. Beleza, falou, valeu, quando eu tiver tempo eu vou arrumar. Ah, tem que passar roupa. Passar roupa pra quê, gente? Né? Vamos naturalizar as roupas amassadas, a vida é mais feliz se a gente não passar roupa. Então, assim, tem coisas que de fato vão ficando secundárias. Então, assim, hoje eu tô sentindo muita necessidade de fazer uma atividade física regular, porque de fato, né, a idade vai chegando e a gente precisa. E aí eu fico pensando, e aí nisso eu fico me sentindo culpada. Eu falo, caramba, eu vou tirar, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora do meu dia, eu podia estar com os meninos, eu podia estar em casa. Isso é uma exigência que a gente às vezes vai se cobrando, sabe? Mas é saber priorizar. Então, para mim hoje, eles serão sempre a minha prioridade número 1, a faculdade, e ficar com eles nos tempos que eu tenho livre. Então, às vezes, final de semana, igual eu te falei, final de semana eu não mexo celular, eu não abro Instagram, eu não respondo ninguém, sabe? Eu tô com eles por conta deles. E aí,
tento usar esse pouco tempo que eu tenho para investir na formação deles, na formação moral, na formação religiosa. Então, o final de semana é o tempo em que a gente vai para a igreja, é o tempo em que a gente faz alguma atividade manual, vai mexer no jardim, vai fazer alguma coisa em casa, vai repor tarefas atrasadas, para que eu consiga estar o tempo ali, aproveitando aquele tempo com eles, né? Eu sou meio acelerada. Então, igual você falou assim, não vou fazer nada. Eu não consigo fazer, gente, é real, eu não consigo fazer nada. Eu tenho uma dificuldade enorme de sentar no sofá e fazer nada. Ou até para assistir um filme, às vezes eu assisto o filme, vou, levanto, faço alguma outra coisa e sento de novo. Eu tenho essa dificuldade. Então, e aí eu acabo passando isso para as crianças, né? Foi igual a gente estava falando, os pais, essa janela. Então eu falo assim, vamos fazer alguma coisa, vamos mexer no jardim, vamos pintar alguma coisa, aí eu imprimo atividade. E assim, a gente vai levando. Assim, eu tenho levado, né, nos últimos 5 anos, eu estou no último ano da faculdade. Tem dado certo até agora, mas como eu te falei, desafios novos virão. Na maternidade é igual videogame, a fase seguinte é sempre mais difícil. É verdade, e a gente vai ficando cada vez melhor. A Vera tá perguntando, Carol, os 3 filhos têm gênios muito diferentes um do outro. Muito. Pegando carona aí. Muito. De vários desafios o primeiro é muito melancólico, o mais velho. Muito melancólico. Então, assim, ele é uma criança que... E ele tem... A linguagem de amor dele é o toque. Então, ele necessita do toque. E eu já não sou muito do toque. Eu sou do trabalho, né? Eu sou do serviço. E aí ele precisa, então às vezes eu vou, e de noite, sempre antes de dormir, eu vou rezar com eles, aí faço um cafuné, faço um carinho antes de dormir, converso individualmente, cada um sua caminha. Ó, filha, amanhã vai ser assim, e aí como é que foi? Eles contam alguma coisa. E ele é o que mais precisa de... Às vezes eu tô assim, conversando, rezando com ele, aí ele pega minha mãe e bota na cabeça dele, tipo assim, faz carinho aqui na minha cabeça. Que demais. Entendeu? A do meio, não. A do meio é sanguínea, aceleradíssima, igual eu. Fala 500 mil palavras por dia. E ela tem essa pressão de fala, ela precisa estar conversando, ela quer falar, ela quer contar, ela quer demonstrar. Então, assim, ela é muito, sabe? E aí, às vezes, isso também exige, porque eu preciso olhar para ela, eu preciso dar atenção para ela. E às vezes você chega cansado e tudo que você quer é ficar ali, entendeu? Só existindo. E ela precisa disso, e eu tenho que superar o meu cansaço. Tem momentos que eu falo, não, eu preciso sacrificar o meu cansaço, engolir e me consumir mais um pouco para olhar nos olhos dela e falar, nossa, filha, que legal, que bom que isso aconteceu, sabe? Isso exige, isso é muito exigente da gente. Ainda mais no mundo de hoje em que se prega que você tem que viver para seu bel prazer, né? Para sua autossatisfação. Não é assim. E o pequenininho, eu tenho pra mim que o pequenininho é colérico, porque o bichinho é arretado. Ele é nervoso, ele é o líder, ele é que puxa, ele é que briga, ele reclama. Então, assim, são personalidades muito diferentes, temperamentos muito diferentes, necessidades muito diferentes, e a gente tem que estar atento a essas individualidades. Porque antigamente eu falava assim, tive 6 filhos, criei tudo igual. Sim, mas eles são pessoas diferentes. São indivíduos diferentes que precisam de coisas diferentes. Às vezes uma linguagem diferente, uma abordagem diferente. Um dá mais trabalho para fazer o dever, a outra já quer fazer tudo de uma vez e esnoba o dever, faça que estava muito fácil. Então, tem que ir dosando. Carol, não tem como não pegar carona na sua fala, porque é notável a sua percepção de personalidade, de linguagem de amor e tudo mais. E é muito disso que nós queremos abordar junto dessas mães, junto dessa comunidade de mães. A gente tem até o link do grupo que está na bio. Estamos lá em 170 mães, assim, então estamos muito animados com esse movimento e é muito disso que a gente quer trazer, porque às vezes a gente está tentando agradar um de um jeito e filhos são diferentes e aquilo que é importante para nós não é importante para o outro, e saber tudo isso que você tem nos falado é fundamental e é uma linha aí de ignição. Eu queria até ler aqui alguns comentários que vão muito de encontro com isso. Aqui, ó. Piscídia, muito bom. Dani Aguiar. Muito bom. Nunca poderemos alcançar e ser a mãe perfeita, mas sim a mãe suficiente boa para os nossos filhos. Colocou até um coração. Tem aqui Big Limpeza Tupã.
colocou, esse tipo de pensamento que deixa, olha que legal, esse tipo de pensamento que deixa o nosso maternar mais leve. Poxa, que demais. A Dulce tá dando boa noite. Olha, a Rose, isso é uma habilidade, adorei. Minha filha mais velha tem 3. Cada uma de um jeito, a Dulce está dizendo. Imagina lá em casa, que nós éramos em 11. E é justamente isso que a gente tem falado. Às vezes as nossas referências, elas são diferentes do nosso tempo, e existe muitas maneiras de lidar com isso hoje. Poxa, que gostoso, viu, Carol? Esse tempo aí. Eu não quero delongar, eu só queria dizer para você colocar uma palavra, um feedback, assim, para quem está em transição de carreira ou até em transição de vida, pensando até em nova configuração familiar, ou a gente sempre está em mudança, né? E eu queria que você deixasse uma palavra, ou às vezes para quem é mãe ainda. Bom, quem nem está insegura já sabe o que fazer, quem entrar no nosso grupo. Mas o que você diz aí para quem está nesse período aí, ou deixando seus sonhos morrerem, ou achando que a maternidade é o fim, ou eu não sei, estou pensamentos aqui. O que você deixaria de palavra aí, se você fosse registrar as palavras da Carol? Então, eu queria dizer que os filhos, eles não são um empecilho para a gente realizar os nossos sonhos. Muito pelo contrário, eles são a nossa força motriz, sabe? Eles são aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos dá força, gás, para que a gente de fato alcance os nossos sonhos. Porque os nossos filhos também são felizes com pais realizados, com pais felizes no trabalho. Porque se a gente está feliz, a gente transmite essa felicidade, né? A gente transmite essa alegria em estar numa profissão que te deixa bem, que te realiza mesmo como pessoa, sabe? E não só na medicina, né? Em qualquer outra profissão. A maternidade, ela não é para ser um empecilho. Ela impõe dificuldades, claro, né? Porque a gente está nessa vida aqui, é perrengue, é luta e é batalha. Não, ninguém está aqui para, né? Jesus veio para dizer, olha, aqui é a cruz, não é diferente disso. Então, eu acho que muitas meninas até já me falaram no Instagram pelo direct, eu fico pensando em ter filho, eu super incentivo, eu sou a pessoa que vai incentivar, fala, ó, tenha seus filhos mesmo, porque vale a pena, é difícil. Eu nunca minto, eu nunca digo, não, vai ser de boas, não, vai ser tranquilo, não, vai ser difícil. Sempre falo, vai ser difícil, você vai enfrentar desafios, mas você vai encontrar uma força que você não vai encontrar em lugar nenhum. É essa força que vem da maternidade, sabe? É a força que vem de você saber que tem outro ser que depende de você. E eu até estava lendo hoje no Evangelho, na liturgia diária de hoje, no Evangelho Jesus fala bem assim, maior é aquele que serve. Então, ele deixa essa mensagem para a gente. E eu li hoje, porque era do Evangelho de hoje que eu estava lendo. Maior é aquele que serve tanto na sua família, seja como dona de casa, que se você é dona de casa, eu sou dona de casa, eu sou menos. Não. Você exerce o trabalho, o maior trabalho, que é educar na moral e nas virtudes dos seus filhos. Então, esse é o trabalho mais importante que você tem na sua família, em cuidar do seu lar, em fazer as pequenas coisas do dia a dia com amor. Então, se você é dona de casa, você é a que merece o maior respeito de todos, porque você se doa ali nas pequeninas coisas do dia a dia. E se você é a mulher que está buscando uma profissão, que está buscando uma transição de carreira, busque, porque os seus filhos não são empecilhos para isso, os seus filhos são a sua força, sabe? E você também vai servir no seu trabalho, na maternidade, no lugar onde você está, levar essa energia de que eu posso alcançar os meus objetivos à medida do ponto em que eu entendo que maior é aquele que serve. Acho que essa é a mensagem. Poxa, que demais. Carol, a gente está aqui falando e eu nem perguntei, da onde você fala? Pois é, eu esqueci de falar, sou de Brasília. Sou de Brasília, nasci, cresci aqui em Brasília.
Sou pobre, tá, gente? A cara é só a cara que é de patricinha. Nasci e cresci na periferia de Brasília. Sou estudante de escola pública. Fiz a primeira faculdade pelo ProUni e hoje sou estudante da escola do GDF, na Escola de Ciências da Saúde daqui do DF, que é a escola da Secretaria de Saúde. Que é público. Sempre estudei em escola pública, graças a Deus. Interessante. Que demais isso também, hein? E, até porque às vezes a gente pensa no caminho mais fácil, né? E mais fácil, né? Não é mais fácil, você tem que pagar. E para quem faz medicina, para quem faz medicina, não é só o valor do boleto, você tem a prova também, que não é menos concorrida ou que não é menos difícil do que a prova do público, né? Então, assim, tem gente que me pergunta qual que é a diferença entre a faculdade pública e a particular, os boletos. Então, impõe uma dificuldade. Mas assim, eu falo isso, eu sempre friso a questão de ser estudante de escola pública, porque a pessoa fala, a menina é branca, tá fazendo medicina, deve vir de família rica, de família bem, né? Gente, não sou. Nasci e cresci na periferia de Brasília. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu cresci em escola pública, fiz toda a formação em escola pública, depois eu fiz faculdade pelo ProUni. Então, assim, foi muito sacrifício, já comi muita poeira dos terrados aqui para chegar onde eu tô. Poxa, e eu acho que eu falo isso justamente para incentivar as pessoas que estudam escola pública, que nasceram em famílias menos favorecidas, que existe a possibilidade, sabe? Não é uma coisa impossível, inatingível. É difícil, mas não é inatingível. Que demais. Me chamou muita atenção a sua fala, que não tem nenhum problema. A mulher que está em casa, que está fazendo um trabalho, que é um grande trabalho, tem aquela história assim, não, eu fico em casa porque quem é que faz a comida? É eu que não trabalho, então sobra para mim fazer a comida. Quem é que lava a roupa? Sou eu, porque como eu não trabalho, eu que lavo a roupa. E no final das contas tem tanto trabalho que na verdade existe muito trabalho. E tudo bem se esse for o seu sonho. Se isso é aquilo que realmente te alimenta. E às vezes a maternidade para essas mulheres também é um grande desafio, porque elas têm tantos afazeres que às vezes elas têm dificuldade de sentar para ouvir. Ela não pode sentar para ouvir os filhos, para conversar, para discutir alguma coisa, porque ela está tão atarefada, ela está tão sobrecarregada de coisas, de afazeres da casa, que o serviço da casa é um serviço infinito. É um serviço que nunca acaba. Você vai trabalhar, você tem bate o ponto, você tem hora de entrada e saída ali acabou, entendeu? A casa não, a louça, ela brota, gente, vocês não estão entendendo, ela brota da pia. Exato, o trabalho não acaba nunca. É verdade. E quem sonha um pouco mais, tá aí uma história que nos inspira muito. Carol, eu sei que a gente sempre começa e termina agradecendo, mas é que falta palavras mesmo. Realmente, dentro de tudo isso que você falou, tudo que ficou na minha cabeça foi o quanto é difícil gerenciar esse tempo. E de você abrir esse tempo aqui para estar com a gente, para passar essa mensagem, para dar esse exemplo, para motivar, para incentivar, dizer que é possível, que não é fácil, mas é possível, é indescritível, impagável, inafiançável, e um monte de coisa. Então, assim, a gente acaba sendo, até que piegas, né? Agradecendo, mas é de coração. E é de fato um sentimento de muita gratidão que estamos aí para o final da nossa live. Queria que você fizesse nossas considerações finais. Agradeço o convite, fiquei muito feliz. Espero que a live fique gravada e outras pessoas que assistam consigam pegar essa mensagem, né? Que a gente tentou deixar de que é possível, não é fácil, mas não é impossível. E que as mulheres que têm vontade de fazer uma transição de carreira, que têm vontade de seguir o curso de medicina ou outros cursos, psicologia, nutrição, fisioterapia, me segue, que eu escrevo sobre isso, tá? Sobre e eu atendo, eu respondo. É isso? Eu sempre falo muito sobre transição de carreira, né? Porque é a minha experiência. E falo muito sobre soft skills na medicina, a questão da comunicação com o paciente, como que é importante a gente ver nuances que muitas vezes o médico não aprende na faculdade, né? A gente é muito técnico, a gente é muito objetivo e às vezes a gente esquece de olhar um pouco a parte do humano, aquela parte mais subjetiva da comunicação, né? Da expressão corporal. E aí eu vou pontuando isso. Eu tenho o diário do internato, que eu comecei ano passado, que são textos, são meio que crônicas que eu escrevo.
a respeito de situações que eu vivi ou que eu presenciei dentro dos hospitais. E eu gosto muito de falar isso, porque dentro do hospital a gente aprende muito, sabe? Eu aprendi, eu evolui muito como pessoa, vendo o sofrimento, vendo a dor, e isso faz com que a gente cresça, sabe? Então, eu gosto muito de escrever, né? E aí eu acabei colocando essas histórias no papel, e aí eu, de vez em quando, eu posto lá o Diário do Internato. Quem tiver interesse em ler, vai gostar, espero que goste. Eu sigo a Carol e recomendo também. Gente, a gente vai ficando por aqui. Nosso grupo, o link está na bio. Estamos aí com esse evento, workshop, amanhã, às 8. Agora, nesse horário, a gente vai estar quase encerrando. Não, vai estar quase no meio. Amanhã, 8 da noite, nosso workshop Mãe 3.0. Justamente a gente quer te ajudar, a gente quer dar as mãos e criar junto uma comunidade de mães fortes que contarão histórias como a da Carol. Então eu agradeço todo mundo que esteve até aqui e mais uma vez, Carol, um grande abraço a todos. A Tati até escreveu aqui. Obrigada, Sérgio. Parabéns. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Já.